Boa noite, quem está chegando, estou fixando aqui meu telefone. Hoje a gente vai aí continuar com a nossa medição de energia, né? Medindo a energia de vocês. Lembrando que quanto maior a minha vibração, não é? Mais eu recebo do universo, mais eu recebo coisas do universo, né? Então, pelo meu esforço, por me esforçar em melhorar a minha vida, em sair do senso da materialidade, né? Porque quanto mais material a gente for, não é? Mais pressão, mais na vibração, não é essa palavra, mais tá me faltando a palavra. Quanto mais a gente é matéria, mais baixa a gente vibra, mas não é essa palavra que eu quero usar. E quanto mais alto você vibra, mais na vibração celeste, né? Quanto mais você vai se colocando na vibração celeste, mais aquilo, o universo, ele vai te dando coisas, né? Então, tudo que você recebe porque você está dando. Então, nós somos um depósito, né? Cabala significa receber. O que a Cabala explica, né? Os nossos sentimentos e as nossas vibrações, elas têm uma importância imensa na nossa vida, porque Deus, o universo, o grande arquiteto da natureza, seja lá qual for a denominação que cada um dá, não conversa com você através da sua fala, conversa com você através dos seus sentimentos. Então, ele fornece para você aquilo que o seu sentimento emite, aquilo que a sua vibração interna emite. Muitas das vezes, uma vibração inconsciente. Na maioria das vezes, né? Porque nós só temos de 4 a 5% do consciente. Por isso, é necessário a gente estar monitorando a nossa energia e trabalhando para que a gente melhore cada vez mais, para que a gente saia dessa gravidade terrestre, a palavra que eu queria lembrar, dessa gravidade terrestre que nos afunda para as frequências baixas, para que a gente se coloque na gravidade celeste, que é fazer exatamente o movimento oposto, não é? Voltar da onde nós saímos, voltar da onde nós fomos jogados, não é? Por isso é que nós temos que medir. Então, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, sou numeróloga cabalista, radiestesista e estudante Rosa Cruz há 40 anos. Tudo isso há 40 anos, né? E eu tô aqui para medir a energia de vocês. Então, quem quiser, deixe o seu nome e a sua data de nascimento para que eu possa medir aqui. E no momento que eu estiver falando o nome da pessoa, que a pessoa se conecte comigo em pensamento para que eu possa captar dela aquilo que está acontecendo, não é? Para que ela possa entender em que energia, em que vibração ela está e o que ela precisa fazer para melhorar, porque nós recebemos aquilo que nós damos. Vamos lá ver a Evelyn. Vamos começar os trabalhos com a Evelyn. Deixa eu ver aqui, Evelyn. Deixa eu posicionar aqui por causa do pêndulo. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Evelyn Teixeira Coutinho, nascida em 18 de setembro de 1982. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Evelyn Teixeira Coutinho, 18 de setembro de 1982. A Evelyn, nesse momento, me mostra aqui na radiestesia, ela vibrando numa energia de tristeza. Não sei se ela perdeu alguém, não sei se ela brigou com alguém, se ela está chateada porque tentou alguma coisa e não conseguiu, mas ela está nessa vibração de tristeza, que é uma vibração, Evelyn, baixa. A vibração de tristeza é uma vibração de mágoa, né, de 75 Hz. Nesse mesmo nível, você está suscetível a dores, a mágoas, a lamentos, a vitimização, não é? Arrependimentos também, né, de coisas que você, de repente, queria viver e não viveu. Então, a gente precisa estar trabalhando para elevar essa energia. Eu gosto sempre de conversar com o meu cliente, com as pessoas que estão aqui, para que a gente possa fazer uma reflexão.
Quem viu aqui o caso daquele menino que matou a família toda, né? O pai, a mãe e o filho. Então, isso é um exemplo clássico de uma família que não ora, de uma família que não tem uma estrutura básica de religião, né? Quando eu falo isso, gente, a religião, ela atrofia a mente, tá? Mas ela serve, tudo tem os dois lados. A gente tem que ser um mediador, né? A gente não pode deixar a religião tomar conta da gente, né? Escravizar a gente. Mas a gente tem que utilizar da religião a fatia melhor. E uma das fatias melhores são os salmos, as rezas, não é? Então, quando você cria uma família sem reza, o que acontece, gente? Nós vivemos, segundo a espiritualidade, nós vivemos no mundo dos espíritos. Nós vivemos no mundo das pessoas que já foram. Não são elas que vivem no nosso mundo. Somos nós que vivemos no mundo deles. Então, existe muito mais gente desencarnada do que encarnada. Quando você tem uma família onde você não adota essas práticas, o que acontece? Você está na mão de espíritos obsessores. Ainda mais um jovem, uma criança, não é? Olha os desenhos que ele fazia, olha as coisas que ele fazia. Então, assim, é claro que a gente tem aí também alguma coisa de caráter e tudo, mas esse é o tipo de energia que esses espíritos obsessores cooptam. Então, a gente tem que viver não é uma coisa fácil, como as pessoas dizem, né? Viver é uma coisa perigosa. Quer dizer, é fácil viver, mas é perigoso viver, não é? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro se protegendo. E uma das proteções que nós podemos fazer é exatamente elevar a nossa energia, para que a gente não fique nessa frequência baixa, porque a questão é o nível de frequência, não é? Então, assim, aqui tem, eu gosto muito de citar uma passagem bíblica que muita gente não entende, e que ela diz o seguinte, eu até anotei aqui, para não, e como sempre, já perdi aqui onde eu anotei, mas ela está em Lucas, e em Mateus. Está aqui. Mateus 13, 12 ou Lucas 19, 26. Essa passagem diz, abre aspas, aquele que muito tem, muito lhe será dado, mas aqueles que nada têm, até o pouco lhe será tirado. Por que isso? Larissa, já vou medir a tua, tá? Porque o que esse versículo quer dizer? Que quanto mais na luz a gente vibra, mais coisas nós vamos angariar para a gente. Quanto mais nas trevas a gente vive, mais perdendo a gente está perdendo. Por isso é que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando, fazendo o nosso mapa de numerologia, estudando a nossa vida, trabalhando o nosso lado espiritual. O que acontece no mundo de hoje é que as pessoas abandonaram o conhecimento milenar pelo conhecimento tecnológico, e nós estamos vendo aí o resultado disso nas nossas famílias e na rede social. Então, é claro que o conhecimento tecnológico, ele tem muita coisa boa que nos auxiliou e que nos vem auxiliando, mas a gente precisa entender até onde a gente pode trazer aquilo para a nossa vida. Porque, por exemplo, com essa IA, o que está acontecendo? Daqui a pouco, as pessoas não conseguem fazer uma conta, não conseguem produzir um texto, não conseguem fazer uma petição, né? Por quê? Porque isso vai atrofiando o cérebro das pessoas. A gente vai ficando com o cérebro atrofiado. Então, a gente tem que raciocinar para isso. Muita gente, eu sou professora, e durante muitos anos, quando eu dava aula, né? Eu sou professora, mas não sou professora de matemática. Mas eu escutava colegas com piadinhas dizendo assim, poxa, aquelas fórmulas de Newton que eu aprendi, aquela física, tudo aquilo que eu estudei, me valeu muito para essa vida, eu não uso aquilo para nada. Cara, não importa que você não use para nada. O que importa é que aquilo foi importante no momento que você estava desenvolvendo a sua personalidade, o seu cérebro, expandindo o seu lado esquerdo. Porque a matemática, ela desenvolve o lado esquerdo do cérebro. Então, se você não desenvolve isso aí, como é que fica você? Então, você tem que estar, os dois cérebros, eles precisam estar trabalhando juntos.
E é para isso que existe esse conhecimento, é para isso que a gente estuda matemática, é para isso que a gente estuda todos esses conhecimentos. Aquele que dá para matemática vai para matemática, aquele que dá para humanas vai para humanas, mas precisa desenvolver os dois lados do cérebro. E a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar muito cuidado com o que está sendo apresentado e não abandonar o conhecimento milenar. A numerologia, ela vem do conhecimento milenar. E nós precisamos resgatar isso aí para que a gente possa responder, entender aquelas perguntas que os filósofos se faziam. Eles não se perguntavam quem sou eu à toa, né? Se você não sabe quem é você, você não consegue se colocar nesse mundo. Como que eu vou trabalhar na minha missão se eu não sei o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente tem que ter esse estudo, é de suma importância, e quanto antes a gente adquirir esse estudo, melhor para a gente. E quem quiser fazer um mapa de numerologia, antes que a plataforma tire, printa a tela, meu telefone está aqui embaixo, o meio mais rápido é entrar na minha bio, lá tem uma abazinha escrito WhatsApp, fale conosco, tá? E hoje, especificamente hoje, dia de live, quem fizer o mapa de numerologia, seja ele de casal, familiar, individual, empresarial, leva junto de graça o mapa de astrologia. Então você fecha o conhecimento sobre você, tá? Então vamos ver a Larissa aqui. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Larissa Coutinho Ferreira, nascida em 21 de junho de 2018. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Larissa Coutinho Ferreira, 28 de junho de 2018. A Larissa, nesse momento, se encontra numa vibração de medo, foi o que eu percebi aqui. Então, ela pode estar enfrentando alguma decisão, alguma dúvida, pode estar tendo que escolher um caminho, não é? Pode estar com medo de perder alguma coisa. Então, essa vibração é uma vibração baixa. A vibração de medo é uma vibração de 100 Hz, que engloba punição, aquela pessoa que se autopune o tempo inteiro, o estresse, a ansiedade, não é? E o que acaba acontecendo? Quando você sente medo, você se paralisa e você acaba saindo, né? Saindo e ficando dentro de você, ou seja, evitando até o convívio com as pessoas por conta do medo, né? Ou de ter que arriscar, né? De não querer arriscar. Então vamos lá ver a Karine de Holanda Alves. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Karine de Holanda Alves, nascida em 1º de fevereiro de 1979. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Karine de Holanda Alves, nascida em 1 de fevereiro de 1979, Karina também numa vibração de medo. A vibração de medo é uma vibração complicada, porque ela nos adoece. Muita gente, na época da PAN, foi embora por conta do medo, não é? Porque que tudo que aconteceu, aconteceu para apavorar as pessoas, exatamente para que elas entrassem na vibe daquela situação. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar trabalhando, o tempo inteiro trabalhando, buscando entender quem nós somos, para que a gente possa elevar a nossa energia, não é? Vamos lá ver a Débora. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Débora Paula dos Santos Gaiva, 23 de junho de 1969. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Débora Paula dos Santos Gaiva, nascida em 23 de junho de 1969. A Débora, ela já está numa vibração de desejo, que é a vibração da maioria das pessoas, que é a vibração do ego, né? Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero comprar, é a vibração da matéria, não é? É uma vibração baixa, precisa tomar cuidado com essa vibração, que é a vibração do ego, não é?
é uma vibração de briga, de confusão. Então a gente precisa tomar cuidado, que é a vibração do ego. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, não é? É a mesma vibração da arrogância. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Vamos ver a Leia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Leia Regina de Lima da Silva, nascida em 28 de janeiro de 1976. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Leia Regina de Lima da Silva, nascida em 28 de janeiro de 1976, a Leia, não sei se está passando por algum problema de saúde, ela também está numa vibração de medo, não é? Não sei se ela tem que decidir alguma coisa, se está passando por alguma situação, ela está nessa vibração de medo, que a gente precisa tomar cuidado, é uma vibração de 100 Hz, vibração de autopunição, então ela pode estar se autopunindo nesse momento por alguma coisa, né? A gente descobre isso tudo com a numerologia cabalista. Tudo isso, todos esses abacaxis aí que a gente traz, fazendo o trabalho de numerologia com quem seja numerólogo e não copiador de mapa, a gente consegue descobrir isso tudinho aí. Onde é que estão essas raízes e o que a gente pode fazer para eliminar isso, tá? Vamos ver aí a Denise. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Denise Bambirra Reis, nascida em 17 de novembro de 1959, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Denise Bambirra Reis, 17 de novembro de 1959. A Denise, ela está numa vibração de desejo. Como eu disse, a vibração do ego, a vibração da maioria, não é? Deixa eu ver aqui. A vibração da maioria. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém. Glauciane. Glauciane, preciso do seu nome todo, tá? Não sei se é Glauciane de Oliveira Lines, eu não sei. Tem que ver o seu nome todo, tá, Glauciane? Você me passa o seu nome todo e a sua data de nascimento. Maria de Lourdes, preciso que você me deixe o seu nome todo e a sua data de nascimento, tá? Vamos lá com a Ana Cristina. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Cristina Rocha de Albuquerque, nascida em 9 de agosto de 1969. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Cristina Rocha de Albuquerque, nascida em 9 de agosto de 1969. A Ana, ela está numa vibração de raiva. Não sei se brigou com alguém, né? Se discutiu com alguém durante a semana, mas se discutiu, isso ainda continua remoendo dentro dela. A raiva, ela é uma vibração de 150 Hz, uma vibração baixa. Para vocês entenderem, gente, a gente começa a brincar com o universo quando a gente começa de 250 para cima, tá? É quando o universo começa a dar coisas pra gente. Então, essa vibração de raiva, ela tá na mesma linha do ódio, da vingança, não é? Da agressão. Então, são frequências similares. Então, por exemplo, você, digamos, discute com alguém dentro de casa. E aí você discute com seu marido, discute com seu filho, sai para trabalhar aborrecida e com raiva. O que que acontece? Provavelmente você vai arrumar um quiprocó no trânsito, você vai arrumar um problema dentro do trabalho com alguém agressivamente. Por quê? Porque você vai estar nessa vibração. Então você vai atrair esse fluxo de pessoas. Por isso que é importante a gente mexer na nossa energia. A gente, em primeiro lugar, conhecer qual é a minha energia nesse momento e o que eu preciso fazer para melhorar. O meio mais rápido é através do mapa de numerologia cabalístico. E como eu disse, eu estou em promoção hoje. Se você fizer o seu mapa de numerologia, o preço é especial, é um preço
bem abaixo da tabela, você leva junto o seu de astrologia, tá? E aí você tem um conhecimento fechado sobre você. Silvana, qual é a diferença do mapa de astrologia para o mapa de numerologia? Numerologia, gente, fala do seu nome. O que você traz por intermédio do seu nome e da sua data de nascimento? O que seu nome traz? O que a sua assinatura, que é o seu nome, traz? Né? É uma vibração boa ou uma vibração ruim? O que vem por intermédio da ancestralidade através do meu nome? O que eu trago com a minha data de nascimento? Eu trago dívida kármica? Né? O que eu trago que me prejudica? Lição kármica, tendência oculta, falta, ausência, não é? Excesso. Então, a gente pontua tudo primeiro, para depois a gente dizer o que precisa fazer para harmonizar isso aí. O de astrologia, ele fala do céu. Como estava o céu quando você nasceu e, de acordo com a configuração do céu, quais são as tendências que cabem a você, não é? A respeito disso, assim como a numerologia, de acordo com o seu nome e sua data de nascimento, quais são as tendências, porque quando a gente está falando matemática, a gente está falando tendência, probabilidades, né, de uma coisa acontecer ou não na minha vida, tá certo? E quando você tem os dois mapas, você já tem um conhecimento fechado sobre você, tá? Então eu estou trabalhando nessa promoção hoje. Se você quiser, entra ali na minha bio, deixa um recadinho para mim no WhatsApp que eu retorno para você, passando os valores, porque eu não posso passar nada por aqui, senão eu caio no Shadowban. Então vamos lá ver a Regina. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Regina Lúcia Teixeira Rodrigues, nascida em 7 de setembro de 1955. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Regina Lúcia Teixeira Rodrigues, 7 de setembro de 1955. Então, a Lúcia, nesse momento, está numa vibração de medo. Não sei se está passando por algum problema de saúde, alguma situação que provoca medo, né? Alguma separação, alguma coisa, decisão que ela tem que tomar. Gosto de dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma mediunidade um pouco elevada. E para trabalhar com a radiestesia, com o pêndulo, e com a numerologia e com a astrologia, você tem que ter a sua mediunidade desenvolvida para que o seu coração, né, para que o seu Deus do seu informe situações que você precisa saber quando necessário, tá? Então, quando eu estou fazendo a medição aqui com o pêndulo e estou olhando para cá para a tela, eu estou vendo a foto da pessoa, para que eu possa me conectar não só com o nome e com a data de nascimento, mas com a imagem, tá? Então vamos lá para a Evelise. E é muito interessante, né? Quando a gente trabalha com essa escala aqui, ó, é muito interessante, porque pena que eu não tenho assim, não sou uma pessoa dada para lives, né? E não tenho nenhum interesse de ser popstar de internet, até porque, gente, essas pessoas que o nosso mundo apresenta como pessoas de sucesso, são pessoas que trabalham no mundo, no mundo invertido, não é? Freud, ele já explicava isso muito bem. A humanidade escolheu viver no mundo invertido. Então, essas pessoas artistas, essas pessoas que têm fala, tem fala na internet, né? Pessoas de sucesso, são pessoas complicadas, né? Que o convívio com elas, pessoal, é muito complicado. São pessoas barraqueiras, pessoas difíceis de lidar, pessoas que compram as coisas e não pagam, porque elas vivem, elas não têm virtude, por isso que elas estão ali. A maioria delas acontece isso, não é? Então, tem aqui na minha bio, tem uma psicanalista que eu até peguei o vídeo dela para colocar aqui na internet, que ela fala muito bem sobre isso. Ela explica quem são as pessoas de sucesso, não é? E é uma coisa assim, que eu sempre falei para as pessoas, né? Nunca fiz questão de ser popstar de nada, porque eu teria vergonha de ser uma pessoa de sucesso, né? Nesse mundo que a gente vive. Sucesso para mim, gente, está aliado a você deitar a sua cabeça no travesseiro e você saber que ninguém vai lhe cobrar nada.
sabe? Que ninguém está na sua porta batendo, lhe cobrando nada. Você sai com a cabeça erguida, ninguém vai lhe xingar, não é? Você tem seus filhos, sua criação. Hoje, eu sou mãe de 3 filhos. Hoje, eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo tranquila, porque eu não preciso estar aí limpando barra de filho. Filho que tá ali com droga, metido com droga, filho que é violento. Filho, cara, assim, meus filhos são uma bênção. Não me cobram nada, não me pedem nada, pelo contrário, às vezes são até eles que me dão. Então, isso é uma coisa que eu não peço nada, porque eu também não gosto que ninguém me dê nada, porque ninguém tem obrigação de dar nada para ninguém. A gente não veio aqui para esse mundo para ficar na aba de ninguém. Para isso a gente tem uma missão a cumprir. Todos nós temos um trabalho a fazer, todos nós. E o nosso trabalho diz respeito à nossa missão. Então, enquanto você não estiver na sua missão, você está trabalhando nas trevas. Isso é bíblico, não é? Você só consegue iluminar a sua alma estando na sua missão. Porque é estando na sua missão que você está fazendo aquilo que foi determinado para você. E é para isso que você leva uma digital. Se você não faz aquilo que foi acordado, você vai voltar para essa bagaça aqui, repetir toda essa vida, até você entender que se você precisa de ajuda nesse mundo, que nós só temos de 4 a 5% do consciente. Então essas pessoas que vivem arrumando desculpas para não estudar o lado espiritual, para não gastar com o lado espiritual, achando que isso é bobagem, isso é besteira, essas pessoas vão ir e vir durante muitas vezes até entender que existe alguma coisa além daquilo que ela enxerga. Porque se eu tenho apenas 5% de consciente, como é que eu posso saber quem sou eu? Tem gente que diz assim, não, eu sei muito bem quem é meu marido. Meu filho, conheço ele como a palma da mão. Quando você entrega o mapa numerológico de uma pessoa dessa, a pessoa se espanta, porque ela não sabe nem quem é ela, quanto mais o filho. Vamos lá, Evelise. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Evelise Aparecida Barbosa, nascida em 18 de dezembro de 1975. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Evelise Aparecida Barbosa, nascida em 18 de dezembro de 1975, a Evelise está numa vibração de desejo, que é uma vibração desse mundo material que a gente vive. Então são pessoas materialistas que vivem nesse mundo e o que importa para elas é ter, né? São os prazeres da vida. Então precisa levar essa energia para que a gente não tenha problema, tá? Não tenha problema de saúde e não tenha problemas com a nossa vida. Pêndulo, peço permissão ao eu superior. Ah, não, a Maria de Lourdes, eu preciso do nome dela todo, tá, Maria de Lourdes? Vamos lá para a Leia, vamos pular. Nome todo e data de nascimento. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Leia Regina de Lima da Silva, nascida em 28 de janeiro de 1976. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Leia Regina de Lima da Silva, 28 de janeiro de 1976. Leia Regina de Lima da Silva, 28 de janeiro de 1976. A Leia também na vibração de desejo, a vibração da matéria, né? De ter, de possuir, vibração do ego. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Cristina Rocha de Albuquerque, nascida em 9 de agosto de 1969. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Cristina Rocha de Albuquerque, 9 de agosto de 1969. A Ana Cristina, nesse momento, está ali numa vibração de raiva, né? Alguma coisa aí, não sei se ela brigou com alguém, se ela está chateada com alguma coisa, se alguma coisa tem... Às vezes a gente briga com alguém e a gente diz assim, não, eu perdoei a pessoa, eu tô bem, eu já esqueci, nada, aquilo está lá rodando dentro da gente e a gente não tem consciência, gente. Nós temos de 4 a 5% do consciente, como é que eu vou ter consciência da minha vida, né? Com 95% de inconsciente. Por isso que a gente precisa medir e é por isso que a gente precisa desse trabalho, que é para tornar o inconsciente consciente e a gente arrumar a nossa vida, né? Pêndulo, peço permissão ao eu superior
para adentrar o nível vibracional de Nádia Regina Saraiva Garcia, nascida em 26 de abril de 1966, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Nádia Regina Saraiva Garcia, 26 de abril de 1966. A Nádia está numa vibração de medo, né? Também aquela vibração a vibração de 100 Hz, né? Que fala da autopunição, então de uma pessoa que pode estar se autopunindo, fala do estresse, da ansiedade, uma pessoa que vive assustada, né? Que tem um problema com síndrome, pode ter problema, pode desembocar em síndrome do pânico. Então vamos trabalhar isso aí, vamos fazer um mapa para a gente entender o que está acontecendo na sua vida e o que precisa fazer para arranjar, para arrumar, né? Vamos lá, o Igor. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Igor Salmito de Araújo, nascido em 14 de setembro de 1984, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra hoje Igor Salmito de Araújo, 14 de 9 de 1984, uma vibração de desejo, tá? A vibração do ego, da materialidade, a vibração de ter, né? Então vamos lá para a Nádia. Vamos lá, se tiver alguém que queira fazer, é só deixar o nome completo e a data de nascimento. De preferência, bom, vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Nádia Regina Saraiva Garcia, nascida em 26 de abril de 1966. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Nádia Regina Saraiva Garcia, 26 de 4 de 1966, a vibração de desejo para Nádia, né? Vibração do ego. Glauciane, preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento. Já vi aqui, tá? Já vi aqui embaixo. Vou ver o teu agora. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Glauciane de Oliveira Lines Pereira, nascida em 18 de julho de 1973, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Glauciane de Oliveira Lines Pereira, 18 de julho de 1973. A Glauciane está numa vibração de medo, né? Aquela vibração de 100 Hz que fala da autopunição, fala de depressão, fala de ansiedade, não é? Aquela vibração que fala disso e que precisa fazer um mapa de numerologia para elevar não só essa frequência, mas para entender o porquê que tem alguma coisa inconsciente rodando aí dentro de você e o que fazer para eliminar isso aí, para que a gente possa subir a nossa energia, tá? Que isso tem a ver com o inconsciente, com aquilo que roda dentro de mim, com aquilo que eu trago de outras vidas e da minha infância, tá? Que roda inconsciente, sem que eu consiga sair desse círculo vicioso e a gente não consegue sem um estudo, tá? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Janielbia Alves Santana, nascida em 29 de setembro de 1983, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Janielbia Alves Santana, 29 de setembro de 1983, é uma vibração de desejo, tá? Vibração da matéria, vibração de ter, vibração de possuir, tá? Vamos ver a Maria de Lourdes Rodrigues. Pêndulo, peço permissão, eu não sei se eu já vi, eu acho que eu já vi o da Maria de Lourdes. Simone, eu já vi o da Maria de Lourdes, vamos ver o da Simone. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Simone Martelo Caires, nascida em 28 de abril de 1980, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Simone Martelo Caires, 28 de abril de 1980. A Simone está lá na vibração dela de desejo, também vibração da matéria, de possuir. Vamos ver a Maria Silvânia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior
para adentrar o nível vibracional de Maria Silvânia Ferreira de Souza Pinho, nascida em 6 de julho de 1971, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Maria Silvânia Ferreira de Souza Pinho, 6 de julho de 1971, a vibração de desejo, né? Uma pessoa apegada a prazeres da vida, Silvânia, né? A vibração do ego, a dinheiro, a matéria, né? Tudo isso são vibrações de nível baixo, tá? Que a gente precisa subir isso aí. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Roseli de Fátima Leite, nascida... Não, preciso da data de nascimento completa, tá? Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Maria de Lourdes Rodrigues de Oliveira, nascida em 10 de agosto de 1968, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Maria de Lourdes Rodrigues de Oliveira, 10 de agosto de 1968. A Maria de Lourdes, nesse momento, apresenta uma vibração de raiva. Então, não sei se ela brigou com alguém, se ela discutiu com alguém, se ela se dispôs com alguém, mas tem alguma coisa que não está bem parada dentro dela, que ela precisa trabalhar para melhorar a energia, e volto a dizer, somente com o mapa de numerologia que a gente consegue fazer essa transmutação, porque são coisas que estão inconscientes. E com o mapa de astrologia e de numerologia, que aliás eu estou em promoção hoje, fazendo o seu mapa de numerologia ganha junto de astrologia de graça, somente com esses dois estudos é que a gente tem condições, principalmente com a numerologia, que ela trabalha mais a fundo nesse sentido, a gente tem condições de levantar aqueles problemas inconscientes para que a pessoa possa trabalhar, tá? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Aline Ribeiro dos Santos, nascida em 14 de janeiro de 1976, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Aline Ribeiro dos Santos, 14 de janeiro de 1976, uma vibração do ego, vibração de desejo, de possuir, de ter. Agradeço os coraçõezinhos, né? Agradeço os corações. Roseli, eu já vi o seu. Vai ter que voltar na live, porque eu já olhei o seu. Mandei mensagem lá no WhatsApp. Muito obrigada, Aline. Vou responder tão logo eu encerro aqui. Eu passo todos os valores por lá, tá? Muito importante a gente entender que nós não somos ninguém nesse mundo, porque nós temos de 4 a 5% do nosso consciente. E que nós precisamos, é por isso que os filósofos se faziam essa pergunta: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Porque se você não tiver essas perguntas bem respondidas, a sua vida se torna um mar de lamentação, um mar de repetição e um mar de problema de saúde. Não é? Porque o universo, ele não quer saber, né, se você se interessa ou se não se interessa. Ele sai passando por cima de você. Então, se você não fizer aquilo que foi acordado, ele vai passar por cima de você, gostando você ou não, tirando pessoas da sua vida, né? Então, muito importante, na numerologia, consegues mostrar a direção da nossa missão? Sim, Regina, sim. Não só a missão, como o propósito, o destino e outras coisas. O meu trabalho, ele tem 109 folhas de informação sobre você. Então, não só a missão, como seu destino, seu propósito, seus principais desafios. O meu trabalho vem com a herança materna e paterna, a sua primeira e segunda infância, a sua vida passada, os seus principais momentos decisivos, seus desafios, suas profissões, seus talentos ocultos e por aí vai. São 109 folhas de informação sobre você. Segundo o meu cliente, não é? É um doutorado sobre a vida das pessoas, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar essa live por aqui para responder às pessoas que me deixaram mensagem. Mais uma vez, estou em preço promocional hoje, especial. Além do valor especial, quem fizer o mapa de numerologia leva junto o de astrologia, tá certo? É só entrar em contato comigo via WhatsApp, printando a tela, ou então ir ali na bio, o WhatsApp Fale Conosco,
que a gente vai e eu vou e respondo. Pode deixar a mensagem, eu estou trabalhando, trabalho de segunda a segunda, quem trabalha com venda não tem dia de folga, né? E o meu trabalho, eu tenho 40 anos de estudos, né, nessa área. Então, se você quiser me dar o prazer de trabalhar comigo, estou verificando aqui para ver se tem mais alguém, mas não tem. Se você, pelo menos para mim, não aparece, se você quiser me dar o prazer de trabalhar comigo, entre em contato comigo via WhatsApp, que eu passo todas as informações por lá. Vamos ver se amanhã o trabalho me deixa dar uma paradinha para fazer uma live, mas se você quer aproveitar essa promoção do preço e do mapa de astrologia junto com o de numerologia, né, o de astrologia de graça, junto com o de numerologia, que você agendar, entre em contato comigo por aqui, tá? Paz profunda, que tenhamos todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Obrigada por quem ficou aqui me ouvindo.